contato divino, a graça de Deus está ali sempre sustentando. E aí um terceiro conceito de treliças. E aqui o conceito de treliças é para trabalhar com a dinâmica da videira. João capítulo 15 diz respeito ali a uma linguagem ilustrativa, parabólica de Jesus, que diz, olha, eu sou a videira e vós sois os ramos. E na estrutura do crescimento e frutificação de uma videira, ela é um tipo de vegetação que se faz necessária ali uma estrutura do tipo treliça, que coopere para que os ramos não se quebrem à medida que os frutos comecem a ficar vistosos, senão eles pesam e quebram os ramos. Então é necessário uma estrutura de suporte. Daí a importância das disciplinas espirituais, daí a importância da gente tomar decisões que vão afetar diretamente nossas rotinas, os nossos ritmos de vida, a maneira como nós distribuímos e gerimos o nosso tempo. Então sim, é uma série que fala sobre tudo isso. Práticas espirituais, práticas relacionais, práticas individuais e práticas comunitárias, sem se perder no extremo de absolutizar a sustentação da vida espiritual naquilo que nós fazemos. Tudo isso vem e só se torna possível por conta da graça do Senhor, por conta do braço forte do Senhor que nos sustenta. Amém, irmãos? Então a proposta da série, ou tema, foi justamente equilibrando essas conceituações. Pois bem, na primeira parte da série, que foi domingo passado pela manhã, eu estive pregando sobre o coração do homem. E eu quero te motivar a, por favor, assistir essa mensagem. Se você assistiu, de repente ouvir de novo. Porque sim, ela é fundamental para o desenvolvimento de toda a série. Porque se nós falarmos exclusivamente sobre práticas e disciplinas, sem antes visitarmos a antessala das práticas, que é a vontade de praticar, nós vamos nos sentir muito frustrados. E fato é que ainda que você tenha provado da obra do novo nascimento, quem aqui crê em Jesus Cristo, foi salvo e teve seus pecados perdoados? Dá um amém bem forte. Amém. Essa obra foi instantânea. Naquele momento que você abaixou a sua guarda para o Senhor, se permitiu ser amado pelo Senhor, passou por este encontro, onde o seu coração foi transformado, você recebeu o perdão de Deus, e você se reconhece como uma nova criatura por conta do selo do Espírito, isso foi uma obra instantânea. Mas o processo de formação espiritual, ele não é instantâneo. Ele tem um ponto de partida, que é o ato do novo nascimento, onde a cruz de Cristo se sobrepõe à nossa vida. Mas dali começa uma jornada. E nos escritos dos evangelhos e também do apóstolo Paulo, Pedro, João, e é possível de perceber essa tônica também no Antigo Testamento, é sempre esperado do povo de Deus uma ação de caráter contínuo. Então, diz respeito à transformação contínua, a estar sendo revestido de Cristo, a estar num processo de edificação, em um caminho onde você vai suportar uma cruz. Então é sempre uma ideia de presente contínuo, de algo que foi feito, mas que está se estabelecendo. Até que dia? Até que Cristo volte. Então até que Ele volte, nós temos a necessidade de passarmos por um processo de formação contínua. Amém, irmãos? Então muito bem, então a primeira mensagem foi para falar sobre o coração do homem, porque muitas das vezes os nossos desejos, eles não são correspondentes ao desejo de Deus, à vontade de Deus. Então a pergunta da primeira mensagem é como calibrar o meu coração, recalibrar o meu coração para que ele passe a desejar o que Deus deseja. Tudo bem, eu reconheço que tais práticas espirituais são boas, e até quero fazê-las, mas não sempre. A maior parte do tempo eu estou querendo fazer outras coisas. Então como é que os meus desejos são convertidos? Isso, atenção, é uma expressão de maturidade. Maturidade não é quando Deus agora cumpre o que eu quero. Maturidade é justamente quando os meus desejos são rendidos e são conformados ao que Deus quer de mim. Amém, igreja? Isso é um ponto central na mensagem. Na parte 2, que foi no domingo à noite, eu estive pregando sobre o cenário onde isso acontece. Então, começa no interior do ser humano. Mas qual é o melhor cenário para que essa formação espiritual aconteça? E rapidamente nós poderíamos pensar, na igreja. No entanto, seria um grande desperdício de potencial de crescimento se Deus apenas, exclusivamente, nos formasse espiritualmente, nos refinasse, calibrasse no domingo. Por quê? A maior parte do tempo nós estamos aonde? Fora da igreja. Na maior parte do tempo você está na sua casa, no seu trabalho, você está aí na cidade.
E nós trouxemos aí uma perspectiva, utilizando uma expressão em latim, de coram Deo, uma vida inteira diante de Deus. É um conceito muito forte, trabalhado no período da Reforma Protestante, que diz respeito a uma vida inteira diante do Senhor. Utilizando a linguagem de Paulo, agora na nova aliança, a cidade que habitamos é o templo para que nós possamos ser ofertados em sacrifício a Deus. Então sim, o domingo é o dia do Senhor, e nós cremos aqui como igreja, que o domingo é uma exigência, congregar aqui com a igreja, estar reunidos enquanto igreja, é uma exigência bíblica da nova aliança, amém, irmãos? É mandamento congregar. E segundo a boa tradição de fé, essa reunião dos santos, ela acontece no domingo, portanto o domingo para nós é o dia do Senhor, amém? Muito bem, mas essa formação espiritual, sem dúvida alguma, ela é acentuada no domingo. Por quê? Aqui nós estamos eliminando as distrações, estamos convergindo todos no mesmo interesse, há uma mensagem sendo ministrada, nós cantamos louvores, isso tudo coopera para o alinhamento dos nossos afetos, para aquietar a nossa alma, para concentrar o que sai da nossa voz, para que os nossos pensamentos sejam agora colocados em perspectiva para aprender do Senhor. Então aqui é o ambiente facilitador para o seu processo de formação espiritual, amém? Mas seria um desperdício Deus formá-lo espiritualmente exclusivamente no domingo. Então, a proposta da segunda parte dessa série, que foi domingo à noite, passado, foi justamente você fazer uma releitura de cada cenário da sua vida. Não é mesmo? Acabamos aqui de apresentar crianças diante do Senhor. Para cada pai e mãe, todos aqui sabem, que já passou por essa fase de filho pequeno, que é um desafio. Certamente Deus está formando você espiritualmente na prática da paciência. Amém, irmãos? E por aí vai. Em cada área da sociedade existem aspectos que Deus está formando algo espiritualmente. Então é um convite a fazer uma releitura da sua profissão, é um convite a fazer uma releitura do ambiente que você trabalha, porque essa mentalidade que ela é dualista, não, isso aqui é espiritual, isso aqui é natural, isso aqui é super espiritual, isso aqui não é, isso é problemático, isso é extremamente platônico e é muito distante da ideia das Escrituras. A ideia das Escrituras demonstra para nós que existe uma realidade terrena, que é a qual nós habitamos, mas que o Deus que habita os céus, Ele veio e se encarnou, e nessa missão encarnada Ele demonstrou para nós que agora é possível viver uma vida nessa realidade material, mas provando do céu, permeando a nossa vida. Amém, irmãos? Então você ficar fazendo essa separação entre aqui é o ambiente sagrado, aqui não é, isso é problemático, isso faz você desperdiçar tempo, faz você desperdiçar energia e, consequentemente, isso dificulta a sua formação espiritual. Então é uma provocação, faça uma releitura dos ambientes que você está inserido, faça uma releitura dos locais que você pertence, do trabalho que você tem. Que tal começar a perguntar para o Senhor, olha, dentro dessa minha atividade, como o Senhor quer me formar espiritualmente? Como o Senhor quer me formar à semelhança do seu Filho? Amém, gente? Então, nós estamos construindo algo muito poderoso nessa série. Hoje pela manhã, eu quero trabalhar naquilo que talvez esteja mais vinculado de maneira mais evidente à temática de formação espiritual, que são as disciplinas espirituais. De fato, as disciplinas. O convite bíblico de que nós venhamos a ser treinados em disciplinas, para que esse caminho de formação seja de fato efetivo e para que nós possamos agradar a Deus nos parecendo com Jesus. Glória a Deus, irmãos. Já antecipo vocês que na mensagem da noite eu estarei pregando uma outra mensagem importantíssima também. Fica o convite para você vir, mas você pode assistir ao longo da semana, onde eu vou falar sobre aquilo que Dallas Willard chama como o grande inimigo da espiritualidade cristã, a pressa. Amém? Então, esse domingo à noite falarei um pouquinho sobre esse ritmo de vida. Mas agora nós falaremos sobre as disciplinas, a formação cristã na prática, o conceito de praticidade na vida espiritual. Vamos colocar as coisas na perspectiva adequada. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia vamos abrir aqui 1 Timóteo capítulo 4, verso 7. Primeira leitura, nós realizamos, todos de pé, então peço que... Irmãos, vou ser muito sincero, eu não sei vocês, mas
Eu acho tão bom estar na igreja. Amém? Gente, eu acho tão bom. Especialmente quando você às vezes tem algumas semanas desafiadoras. Igreja para mim é renovo, irmão. Amém? É bálsamo, irmão. É bálsamo. É bom demais, irmãos. É bom demais estar na igreja. 1 Timóteo, capítulo 4. Nós vamos ler aqui, são apenas 2 versículos, mas eu quero que você preste muita atenção. Isso aqui é uma sessão onde Paulo está trazendo instruções a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, versos 7 e 8, diz assim: rejeite, porém, as fábulas profanas e tolas, e exercite-se na piedade. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da futura. Feche os teus olhos. Nós vamos agora ter um momento de oração, mas antes, quero aí que você tenha alguns instantes de silêncio. Desfrute dessa quietude. Desfrute desse ambiente de silêncio. Amém. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Pai, aleluia, Pai, te agradecer pela obra de Cristo, Pai. Se nós estamos aqui, Pai, e com significado de vida, percorrendo um propósito, encontrando graça para viver, graça para servir, é porque primeiramente o teu Filho assumiu a missão encarnada. O teu Filho Jesus assumiu os nossos pecados na cruz do Calvário. O teu Filho Jesus se permitiu ser esmagado, moído em nosso lugar. O seu Filho Jesus assumiu a nossa maldição, a nossa condição de acusado, condenado, de réu. Pai, nós queremos te agradecer pela obra completa da cruz de Cristo. Nós cremos, Pai, que Cristo é o Filho de Deus, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia e se assentou à destra de Deus. Inaugurou o tempo da igreja por meio do envio do teu Santo Espírito, Pai. Senhor, nós queremos expressar a nossa gratidão por essa realidade corporativa. Somos igreja do Senhor, Pai. E por mais que ao longo de 2000 anos de história a igreja foi perseguida, a igreja foi mal falada, a igreja foi muitas das vezes denegrida, a igreja foi prejudicada. Por vezes pessoas de dentro da igreja, sendo igreja, perverteram o conceito. Ainda assim, essa igreja não é de nenhum homem, essa igreja é de Cristo Jesus. Por isso ela se mantém de pé e nós estamos aqui felizes, Pai. Não, Senhor, numa ideia equivocada de que nós somos os perfeitos e por isso merecemos ser igreja, mas na profunda convicção de que somos imperfeitos e de que para que nós pudéssemos provar da perfeição do seu corpo, somente um milagre. Senhor, obrigado pelo dom da vida, obrigado por manifestar a tua graça e nos inserir no corpo de Cristo. Senhor, eu peço que nessa manhã nós sejamos marcados pela tua presença. Senhor, nós não somos os garantidores da tua vinda até nós, mas nós queremos nos certificar de que ao sermos encontrados, não estaremos indiferentes às tuas manifestações. Mas humildemente nós te pedimos, Pai, se manifeste em nosso meio, nos marca com a tua presença nessa manhã. Não estamos aqui, Senhor, apenas para acumular conhecimento. Não estamos aqui, Senhor, apenas para acumular informação. O conhecimento passa, Pai. Nós queremos sujeitar todo o ensino, todo o conhecimento à soberania de Cristo, ao senhorio de Cristo. Nós te pedimos, nos marca nessa manhã, Senhor. Senhor, que a boa semente da palavra chegue ao coração dos meus irmãos. E que do começo ao fim, nós
não fiquemos numa posição passiva, que nós sejamos proativos em interagir com a tua presença. Essa é a minha oração. Querido, você pode começar a orar agora do seu lugar, colocando intencionalidade. Falaremos muito sobre intencionalidade hoje. Então, seja intencional agora em orar ao Senhor, em abrir os seus lábios. Não importa se você está na primeira, segunda, na última fileira, não há posição privilegiada para interagir com a presença dentro do templo. Simplesmente interaja com a presença. Se você nunca fez uma oração antes, eu quero te desafiar. Diga: Deus, eu quero te conhecer como um pai. Sabe, mas vamos alinhar a nossa fome por meio da nossa oração, dizendo: Senhor, eu quero mais de Ti. Senhor, nos encontra nessa manhã. Senhor, manifesta a Tua presença. Vamos, irmãos, fique livre agora para ser intencional. Se você quiser levantar os seus braços, levante. Mas, por favor, emita um som da sua boca. Fale ao Senhor. Fale ao Senhor. Em nome de Jesus, fale a Ele. Vamos, igreja, vamos, igreja. Essa é a parte do culto que você fala ao Senhor. Vamos. Isso, clame a Ele, isso, clame a Ele. Aleluia, mais. Vamos, igreja. Yes. Vamos. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. Isso. Isso. Isso, Pai, nos enche, Pai. Nos enche, Senhor, nos enche, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Isso. Aleluia. Mais. Aleluia. 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 Aleluia, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, querido. Desfrute da presença. Isso. Desfrute. Há uma mensagem que será pregada, mas não deixe de desfrutar do ambiente que a presença de Deus promove. Aleluia, Pai. Eu oro por sensibilidade, Pai. Sensibilidade, Pai. Sensibilidade. Aleluia. Debaixo dessa mesma reverência e consciência da presença, vamos tomando o nosso lugar agora. Dentro dessa mesma humildade, dessa mesma convicção de que Ele se faz presente em nossas vidas. Amém. 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 Nós acabamos de ler um texto em 1 Timóteo capítulo 4, no verso 6 e 7, onde há uma expressão que é utilizada, que remete a uma prática, a um treinamento, a um exercício. Exercita-te. E essa expressão no grego é uma expressão que era amplamente utilizada para tratar sobre questões de desafios, de combate, de práticas esportivas mesmo na antiga Grécia. É a expressão gimnase ou gimnase, da onde se deriva o nosso cognato ginásio.
Então, a ideia de Paulo aqui, ela não é exclusiva nesta carta pastoral a Timóteo. Paulo trabalha amplamente esse conceito de exercício da piedade. Então percebe, Paulo está conectando algo que nós partimos de um pressuposto, que é algo imaterial, espiritual, amém? E ele traz para um âmbito de treinamento, onde é possível eu desenvolver um exercício. E aí é claro, é importante você fazer uma ressalva para trazer equilíbrio aqui nessa manhã, que quando ele diz que o exercício físico, ele é pouco proveitoso, ou é de pouco proveito, isso não significa, irmãos, que você treinar o seu corpo na academia, fazendo corridas, ou seja lá o esporte que você goste, que isso é um pecado. Amém, irmãos? Não, é importante compreender o contexto. E o contexto aqui, ele está colocando em contraste o exercício físico e a piedade. Quando você coloca em contraste, este que é importante para a nossa saúde, diminui em relevância em relação à piedade. Concorda comigo? Então é isso. O contexto aqui é de contraste. O contexto aqui não é de negação dos benefícios de práticas que fomentam a saúde física ou a saúde integral do indivíduo, mesmo porque o próprio apóstolo Paulo vai falar em outros momentos sobre a importância de você cuidar do seu próprio corpo. Amém, igreja? Para que não haja confusão, existem sim algumas ramificações dentro da história do cristianismo que interpretaram de maneira equivocada alguns textos, incluindo este, e simplesmente ignoraram qualquer tipo de prática física, porque isso seria um tipo de práticas contrárias à piedade. Não é isso. Ele está apenas colocando em perspectiva, e quando você coloca em perspectiva, não é mesmo? Algumas coisas que são importantes, diminuem o seu grau de importância, mesmo que ainda sejam importantes comparados com outras. Amém? Então, só para a gente pontuar. Então, cuide do seu corpo. Amém? Só que basicamente ele está dizendo assim, vamos colocar em linguagem contemporânea agora, amém? Se você tem uma corrida às 9h30 da manhã e tem culto, vai para o culto, amém? Deu me entendendo? Glória a Deus. Na corrida você vai ganhar uma medalha e uma banana, aqui você vai ganhar a glória de Deus, amém? Então, é isso, só trazendo em perspectiva, mas corra o dia inteiro se você quiser, amém? Mas na hora do culto vem para a igreja, então pratique esportes. Bom, vocês entenderam. Então por que isso é muito importante? Porque, irmãos, a vida cristã exige treinamento. Formação espiritual exige um conjunto de rotinas práticas que tenham um caráter de consistência e constância. Sim, ainda nessa mensagem nós vamos trazer pelo menos uma proposta de divisão didática dos tipos de disciplinas. Boa parte dessas disciplinas nós trabalhamos de maneira assim bem particularizada ano passado na série O Caminho de Jesus. Então aqui hoje é mais para a gente abrir o quadro e para a gente conectar um coração calibrado, considerando todo o cenário da sociedade de formação espiritual e agora como entram as disciplinas. Porque é o seguinte, irmãos, a tua disciplina espiritual, seja ela oração, meditação, as constâncias que você adquire na vida, não são as garantidoras de uma formação espiritual de excelência. Isso é um grande equívoco de pessoas que compreenderam a boa mensagem da prática das disciplinas espirituais, mas perderam o equilíbrio e acabaram absolutizando ou considerando quase que como um Deus a prática que o indivíduo faz, e não o Deus que sugere a prática. As disciplinas são importantes, elas não têm um caráter de sacramento, tal qual batismo e ceia, é evidente, mas elas são sim necessárias. Se você quer viver a fé cristã de fato, para valer, de maneira genuína, não há como se esquivar da necessidade de você desenvolver práticas espirituais. E não há como você reduzir a prática espiritual a uma única prática ou a um único dia da semana. É necessário treino, portanto é necessário repetição. É necessário treino e aperfeiçoamento, portanto é necessário constância. Então nós podemos pensar em conjuntos de práticas que envolvam práticas diárias, assim como práticas semanais, assim como práticas quinzenais, práticas mensais e até mesmo práticas anuais. E muito do que se pensa o Ocidente, ou a espiritualidade no Ocidente, foi fraquejando e fragilizando ao longo das últimas décadas, em detrimento às práticas orientais do Oriente, muito porque passaram-se a desprezar as disciplinas espirituais. Existem sim dois extremos aqui. Um extremo é você se tornar um legalista e fazer da disciplina espiritual uma espécie de lei.
e como se a disciplina espiritual gerasse em você, a prática dela, gerasse em você um senso de superioridade em relação a quem não pratica. Há um autor que me fugiu a memória agora, que diz da seguinte maneira: sob determinada prática espiritual eu sou um iniciante, mas até o fim da minha vida continuarei sendo um iniciante aperfeiçoado. Amém? Porque estamos sempre nesse começo e recomeço. Por quê? Porque estamos sempre militando contra os desejos da carne. A luta é diária, irmão. Então a prática das disciplinas espirituais, elas correm sim um risco de você partir para o extremo do legalismo. E de basicamente fazer da disciplina o seu caminho para chegar a Deus. As disciplinas espirituais não são o caminho para chegar a Deus, mesmo porque o caminho de chegar a Deus não é traçado por nós. O caminho de chegada a Deus foi traçado pelo próprio Deus. Ele veio até nós. Amém? Na pessoa de Cristo Jesus. Então não há outro movimento inicial que não seja o movimento de Deus para conosco. Formação espiritual não começa no que eu faço, começa no que Deus fez na cruz de Cristo por meio de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o processo inicial da formação. Eu preciso me tornar consciente dessa mensagem, consciente do Evangelho. Só assim as estruturas íntimas do meu coração são capazes de serem tocadas e transformadas. Então a formação espiritual não é um conjunto de práticas desassociado do fato principal, que é Cristo na cruz do Calvário ressuscitado. Formação espiritual então não começa no meu movimento, começa no movimento divino. Agora, a partir do movimento divino, agora nascem as ações correspondentes diante deste fato. Como eu me comporto na certeza de que o Rei veio até a minha pessoa? Como é que agora, diante da plena consciência de que a presença de Deus se faz presente na minha vida, como é que eu passo a interagir? Como é que a minha vida passa a ser modelada? Como eu distribuo meu tempo a partir da certeza de que Cristo Jesus morreu na cruz do Calvário e veio ao meu encontro? Amém? Citando mais uma vez a Dallas Willard, ele vai dizer da seguinte maneira: as disciplinas espirituais, elas não garantem a formação espiritual, mas elas criam espaço para Deus agir. Amém? Isso aqui é importante. Elas não são garantidoras, mas elas criam um ambiente propício para que Deus haja. Olha só que interessante. Estava ouvindo uma conversa entre alguns pastores, dentre eles John Mark Comer, que é alguém que eu recomendo as suas literaturas, que também se dedica muito a falar sobre a prática de formação espiritual. Em um determinado momento alguém refletiu sobre João 15. Um determinado teólogo diz da seguinte maneira: é curioso pensar que em João capítulo 15, a parábola ali, ou a ilustração, destaca que Jesus é a videira, mas que o agricultor, o jardineiro ali é Deus. Nós somos os ramos. E quem constrói uma estrutura para melhor desenvolvimento da videira e dos seus ramos é justamente o agricultor, o jardineiro. O ramo não consegue construir para si mesmo, utilizando a linguagem ilustrativa. Ou seja, as disciplinas espirituais não são boas ideias que nós temos enquanto seres humanos. Tive uma ideia maravilhosa, toda a glória seja dada a mim. Todo o processo de prática de disciplinas espirituais, elas vão envolver um resultado que será atingido por meio do empenho do seu tempo, da sua prática, da sua energia, mas ainda assim a idealização de disciplinas que criam espaço para o próprio Deus agir, parte do próprio Deus. Então é toda uma trajetória conduzida pela graça, assim denominaria Eugene Peterson. É uma trajetória disciplinada, tomada de graça. É um caminho. Todos aqui que foram encontrados por Deus foram inseridos em um caminho. Quando você está em um caminho, você precisa de direção, você precisa saber para onde você está indo. Não basta você ser exclusivamente intenso. Eu sou muito intenso em tudo que eu faço, mas para onde você está indo? E também não basta ter apenas direção. Eu sei para onde eu estou indo, mas de que modo você está indo? Tem pessoas que fazem de tudo para ter uma direção de Deus. Agora eu tenho a direção de Deus.
Só que aí ela fica obcecada pela direção, porque vem de Deus, mas se esquece que existe um modo de obedecer à direção de Deus. Agora eu entendi os afetos para obedecer à direção de Deus, agora eu vou com tudo. Aí você adota a velocidade errada para cumprir a direção de Deus. Então é todo um processo guiado e dependente da graça, mas é um caminho. Se você sair daqui dessa manhã na certeza de que você está num caminho, nós avançamos muitas casas na sua formação espiritual. É um caminho, irmão. Então, se você está tomando nota, a formação espiritual precisa, primeiro, do Evangelho. Do Evangelho. Se existe algo, irmãos, que me deixa profundamente, não é contrariado, mas pelo menos assim, usar uma palavra mais suave, revoltado, amém? É como a nossa geração, a geração que está vivendo nesse tempo, eu não vou absolutizar na geração Z, nem nos milênios, mas a geração que nós estamos vivendo por conta de estarmos vivendo uma era excessivamente dopaminérgica, a era dos impulsos, né? Toda hora você tem que ter um ultra estímulo para você se sentir à vontade. Como que nós estamos reduzindo ouvir a voz de Deus a sentimento? Eu sinto isso, eu sinto aquilo, eu sinto aquilo, eu sinto aquilo, eu sinto isso. O tempo todo está sentindo Deus falar, e Deus fala o tempo inteiro, irmãos. Pelo menos comigo não é assim, amém? Então tome cuidado com esse tipo de posicionamento. Deus está falando, Ele falou assim. Eu prefiro ler na Bíblia, porque aqui eu tenho certeza que Ele falou. Então muitas decisões hoje, elas são pautadas, não no que a palavra diz, porque falta meditação, falta leitura. Mas são muitas decisões pautadas no que eu senti. Os sentimentos importam no processo de formação. Mas se eu colocar os sentimentos no centro disso, eu vou ter um problema grave, irmãos. Porque esse mesmo coração que foi recriado, esse mesmo coração que é depósito do Espírito Santo, esse coração também ainda deseja coisas equivocadas. Amém? E isso, irmãos, é ruim, é constrangedor, atrasa a sua vida. Quando você tenta espiritualizar todos os impulsos que você recebe em uma geração, em um mundo onde tem impulso o tempo inteiro. Onde está sendo buscando ser trabalhado as suas emoções e as suas sensações o tempo inteiro. E aí você já não sabe exatamente o que é e o que não é. Amém? Então é necessário o Evangelho. Diga, formação espiritual precisa do Evangelho. Tudo que nós falarmos sobre práticas e disciplinas e ajuste de horário e rotina e implementação de prática, tudo isso, irmão, se perde no seu significado e sentido, se o Evangelho não for acessado, se você não dedicar tempo para comer o Evangelho, amém? Segundo, formação espiritual precisa do outro. Sim, o processo de formação espiritual, ele não é exclusivamente comunitário, muitas práticas são individuais, mas sem dúvida nesse processo você precisará de ajuda. Porque a fé cristã, nós falamos muito aqui na igreja, ela é excessivamente comunitária. Não há como se esquivar desse fato. Existem práticas que são individuais, que cabe a você, no seu quarto, no seu secreto, na sua casa. Mas outro conjunto de práticas são comunitárias. Você precisará do outro nesse processo. Outro te confrontando, te corrigindo, te alertando, te consolando, lamentando contigo, te auxiliando. E Deus levanta pessoas para chorar no dia do seu choro, para se alegrar no dia da sua alegria. Pessoas que quando você vai desistir de você mesmo, elas como mensageiras de Deus assim, não vai desistir não, eu estou contigo. Pessoas que vão se lembrar de mensagem, palavras que Deus te entregou. Então não é um voo solo, não é uma caminhada independente, não, irmão. O primeiro grito de independência do ser humano foi em Gênesis capítulo 3, e você sabe a confusão que se tornou. Eu sei que a busca da autossuficiência, autonomia, não exclusivamente financeira, autonomia em todos os âmbitos da vida, é quase que uma obsessão da modernidade. Mas quando você se depara com a fé cristã, ela é o contrário da autossuficiência. Ela te empurra para a vulnerabilidade extrema e para o reconhecimento de que só Jesus é suficiente, irmãos. Terceiro, formação precisa de tempo. Formação espiritual precisa de tempo. Não é rápido. Não é em um evento, não é em uma viagem,
Não é em um culto, não é em um retiro, não é em um curso, não é em um ano. Amém, irmãos? Todas essas situações são providenciais, e existem estações, fases, dias, cenários e eventos que Deus pode agir com um volume, uma intensidade maior do que outros dias, e está tudo bem, irmãos. Tem dias no meu secreto, meu Deus do céu, que eu estou ali derramado, envolvido pela presença, eu não quero sair dali, mas boa parte dos dias eu não sinto essa expressão, esse volume da presença, sabe, de maneira tão intensa assim. Há dias que eu vou para a oração com a cabeça limpa, perdendo tempo, esquecendo de dormir. Mas tem dias, irmãos, que eu entro no período de oração pensando em outras coisas. Sou só eu. Pensando em outros afazeres. Não é mesmo? Nós já falamos aqui em outro culto, acho que foi ainda nos últimos cultos do ano passado. Nós nos acostumamos a falar mais sobre a correria dos nossos dias do que o Deus das nossas vidas. Então, não é sempre que você vai ter aqui aquela mesma percepção. Não é sempre que você vai ouvir Deus falando de maneira tão clara, objetiva, carregada de detalhes. Existem estações, existem fases. Vão existir dias da sua vida que vai falar assim: nesse dia, Deus falou comigo dessa maneira, uma mensagem foi compartilhada dessa maneira, eu provei de uma cura, eu provei de uma restauração, Deus se moveu, algo aconteceu. Amém, irmãos? Mas isso é um agir soberano de Deus. Cabe a nós prover esse espaço para Deus agir. As disciplinas cooperam para que haja espaço para que Deus haja e nós possamos perceber Deus agindo. Muito do caráter educativo da prática das disciplinas espirituais é também para a gente aprender a ler os cenários do qual Deus está fazendo alguma coisa. Irmãos, é claro que Deus, Ele não está ali se contendo, faço ou não faço, estou esperando Ele fazer alguma coisa para eu agir. A ideia não é de troca, amém? Deus faz soberanamente, livremente. Agora, se você cultiva, por exemplo, a disciplina de orar todos os dias, meu irmão, isso vai acrescentar sensibilidade na sua vida, e quem é sensível espiritualmente percebe os movimentos de Deus. Deus está se movendo. Se eu não cultivo uma vida de oração diária, eu não cresço em sensibilidade, Deus vai se mover do mesmo jeito, mas eu não vou ver Deus se movendo. Amém, irmãos? Se eu não cultivo a meditação, a leitura bíblica diária, não quer dizer que Deus está deixando de falar, Ele vai continuar falando, mas se eu não tomar conhecimento da palavra por meio da prática diária de busca da leitura, eu nem vou entender quando Deus fala. Amém? Nem vou entender. Deus fala por meio do nosso descanso, desde o começo com o povo de Israel e em nós em Cristo, falando da importância da gente descansar, da gente parar, trazendo a memória de que Deus faz em um dia muito mais do que nós somos capazes de produzir em 6, sim, mas se eu não descanso, eu nem vou tomar ciência de que Deus trabalha enquanto eu durmo. Amém? Então as disciplinas espirituais não é um conjunto de prática para que eu possa me sentir agora aquela pessoa ultra espiritual. Não, elas criam espaço para que Deus haja e eu perceba Ele agindo. E aí há o desenvolvimento. Isso envolve tempo. E por último, conectado a esse terceiro, formação envolve práticas. A formação envolve práticas. O autor Richard Foster escreveu um livro chamado Celebração da Disciplina. Nós provavelmente temos aqui na livraria, sempre tem. É um livro muito bom. Em um dos clubes de leitura que eu já dirigi, Teleios, já trabalhamos esse livro. Numa das suas frases introdutórias ele vai dizer: a superficialidade é a maldição do nosso tempo, segundo Richard Foster. A doutrina da satisfação instantânea é o principal problema espiritual. A necessidade desesperada de hoje não é a de um número maior de pessoas inteligentes. É bom ter, amém, irmãos? Nem de pessoas talentosas, que é bom ter também, mas de pessoas com profundidade. Amém? Pessoas com profundidade. Seja profundo na sua vida com Deus. Seja profundo nos afetos. Seja profundo no seu vínculo familiar. Seja profundo na relação com a sua esposa. Seja profundo na relação com seus filhos. Seja profundo no seu comprometimento com aquilo que Deus confiou no seu trabalho, nos cenários da sua vida. Quem entendeu, diga amém bem forte. Muito bem.
O reverendo D.A. Carson, um teólogo canadense da nossa geração, ele traz uma palavra de equilíbrio acerca das práticas de espiritualidade. Ele diz: à luz da perspectiva cristã, não é possível alguém aumentar sua espiritualidade sem possuir ou desfrutar do Espírito Santo e submeter-se à sua instrução e ao seu poder transformadores. As técnicas nunca são neutras. Estão sempre carregadas de pressuposições teológicas frequentemente não reconhecidas. Então, se por um lado existe o risco do legalismo, por outro lado, existe esse risco de querer transformar em tudo espiritual e banalizar a prática, entende? E banalizar. Práticas de meditação, de oração contemplativa, de solitude, que são práticas espirituais importantes, práticas de generosidade, práticas de oração, e etc., de canto, etc., são práticas que não são exclusivas da fé cristã. Muitas outras religiões adotam práticas semelhantes. Amém, irmãos? Isso não é novidade. Então, qual é o ponto de diferença? O ponto de diferença, basicamente, são duas perguntas. Para quem você faz isso e por que você faz isso? O para quem nós sabemos é para o Senhor. Ele é o começo. Então, a formação espiritual na fé cristã não é um conjunto de práticas para que então agora eu acesse a Deus. É tendo sido encontrado por Deus sem merecer, agora eu estou num caminho. E Ele provê para mim estruturas, são disciplinas espirituais, que cooperarão para que eu canalize o fruto que Ele tanto quer que eu manifeste. Amém, irmãos? Muito bem. Então essas práticas são ressignificadas, elas partem de Deus, elas são para o Senhor. E por quê que elas são importantes? Para o meu relacionamento com o Senhor, sim, mas a nível existencial, para o seu cumprimento de propósito. Todo ser humano aqui, irmãos, se você entrou aqui hoje e você nunca creu em Cristo, nem crê em Cristo, ainda assim há uma sede existencial no seu interior. A busca de um significado de vida. Deus nos fez seres teleológicos, seres que têm telos, senso de missão, senso de propósito. Amém? Obrigado. Senso de missão, senso de propósito. Todo mundo aqui. Talvez hoje você esteja numa crise por conta disso. Não sabe se o que você está fazendo, de fato, é o que você foi criado para fazer. Cursando um curso que você não sabe se é o que você foi criado para cursar. À frente de uma empresa que tem tempos que você gosta, outros não, que você já não sabe se você deve permanecer. Essas perguntas, elas não são exclusivas de pessoas que estão começando na fé cristã. Faz parte de todo indivíduo, irmãos. Amém? Não se sinta maior nem menor por isso. Essas perguntas caminham com todo ser humano. Por quê? Porque todo ser humano foi criado com telos, senso de propósito. A formação espiritual, ela começa no conhecimento de Deus. E presta atenção nisso aqui. Porque eu conheço a Deus, eu passo a descobrir quem eu sou. Eu elimino a crise de identidade. A partir da formação espiritual, eu sou direcionado para o cumprimento do meu telos, o cumprimento do meu propósito. Então, disciplinas espirituais cooperam para dar espaço para que Deus haja, para que eu perceba Deus agindo e para que eu seja canalizado para o cumprimento do meu propósito. Se você está entendendo, diga amém. Muito bem. Então, são meios para a piedade. Tomando nota aqui, Tito capítulo 2, verso 11 ao 13, diz da seguinte maneira: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, e ela, a graça, nos ensina, repete comigo, ensina. Então a prática educativa, a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus Salvador Jesus Cristo. Percebe então? Ele está trazendo o quê? É um caminho, a graça educa no processo e ele tem um fim. Qual é o prazo? Retorno de Cristo. É até ele retornar. Filipenses capítulo 2, verso 12, abra lá. Filipenses 2:12. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor.
Olha só, ponham em ação a salvação. Olha esse chamado de Paulo. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar de acordo com a boa vontade dele. Muito bem. Se nós pudéssemos fazer um tipo de divisão didática dessas práticas espirituais, eu vou utilizar aqui uma expressão muito comum de alguns autores, que é dividir essas disciplinas em 2 grupos. Se você está tomando nota, por favor. Obrigado. O primeiro grupo são disciplinas de abstinência, ou seja, disciplinas de coisas que você vai se abster, coisas que você vai subtrair, certo? Ou dar espaço, tirar algo para receber de Deus. E outros são disciplinas de engajamento. Então, o primeiro grupo, disciplinas de abstinência. Segundo grupo, disciplinas de engajamento. Amém, irmãos? Citando algumas práticas de disciplinas de abstinência. Solitude. Você se abstém do ambiente público. Entenderam? Silêncio. Você se retira do barulho. Sua alma precisa de silêncio, irmãos. Ah, mas você não sabe o que é uma casa cheia de crianças. Sei. Amém? Sei. Terceira, jejum. Você se abstém de algo que é importante para você, tipo alimento. São práticas de abstinência. Quarta, essa é muito importante, tá? Simplicidade. Que é uma dica prática de algo que vai fazer um bem para a sua alma. E que curiosamente vai abrir espaço para Deus agir e para você ver Deus agindo. Elimina um acúmulo de coisas que você tem guardado. Faz uma limpa no seu armário e no que você tem nas despensas da sua casa. Ser um acumulador não é engraçado. Ser acumulador é um problema. E isso afeta diretamente na sua sensibilidade à voz de Deus. Você está me ouvindo, irmão? Amém? Seja simples. Simplicidade coopera para que você desacelere na vida. Quanto mais acúmulo, mais coisa para você acomodar, para você ajeitar. Mais espaço na sua cabeça sendo ocupado. Mais preocupação sendo alimentada. Amém, gente? Simplicidade é uma prática de abstinência. Então, qual é o foco dessas práticas? Tem como foco retirar-se, limitar desejo e desapegar-se de impulsos desordenados, criando espaço interior para Deus. Estão me entendendo, irmãos? Percebe que tudo isso, desassociado da certeza do movimento gracioso de Deus para conosco, vira legalismo, vira meio para um fim. Por isso que boa parte da mensagem foi para dedicar a concentrar os olhos e o coração na certeza de que primeiramente é um movimento de Deus para conosco, amém? Muito bem. Willard enfatiza que essas disciplinas elas enfraquecem o domínio do ego e revelam aquilo que normalmente controla o coração. Quem aqui numa prática de jejum já percebeu tanto que a comida era o Senhor da sua vida? Sim ou não? E ali você foi equalizando a compulsão. Sabe, uma prática que eu estou planejando começar a adotar envolve diretamente o uso de celular. Por que não separar semanalmente um tempo, ou de repente um dia, sem celular? Isso é uma proposta, ok? Uma ideia. Então, examine coisas na sua vida que ocupam espaço demais, que fazem ruído demais. E vamos sujeitá-las a este caminho de formação espiritual. Disciplinas de engajamento agora. Aí são várias, porque são disciplinas que envolvem participação ativa nos meios de graça e na vida do reino. Estudo, leitura, adoração, celebração, serviço, oração, comunhão, confissão. Então, essas disciplinas, elas treinam a alma para viver ativamente sob a direção do Espírito Santo. Esse conjunto de práticas, talvez a primeira coisa que você pense é o quê? Eu não tenho tempo para fazer isso. E quando falamos sobre esse tipo de modelagem da sua vida,
Você precisa partir do pressuposto não de adição de práticas, mas primeiro de subtração. O alvo não é você sair daqui do domingo e pensando, meu Deus do céu, eu já tinha que trabalhar, fazer o almoço, cuidar da criança, passear com o cachorro, levar o menino, fazer aquilo, produzir o relatório, e agora eu ainda tenho que estudar, ler, meditar, orar. Não tem como. Porque nós nos acostumamos com o vício da adição. A gente está sempre adicionando. É um mal da nossa geração. A gente tem dificuldade de deixar, a gente tem dificuldade de se abster, a gente tem dificuldade de falar assim, ok, isso foi bom até um determinado tempo, agora tchau. Tem dificuldade de equacionar. Pô, isso aqui é importante, mas isso aqui é mais importante. Isso aqui é inegociável, isso aqui é negociável. Isso é um caminho, irmãos. É um caminho onde todos nós estamos inseridos nesse mesmo caminho. Isso não é uma mensagem para quem está começando a fé, isso é uma mensagem para todos. Ah, mas eu treino o meu coração há 15 anos. Muito bem, esteja preparado para a nova temporada de mais 15 anos de treinamento. É uma trajetória da graça disciplinada. Um grande escritor chamado Leon Tolstói dizia: todo mundo pensa em mudar a humanidade, mas ninguém pensa em mudar a si mesmo. John Mark Comer, ele resgata um conceito antigo da espiritualidade do Mediterrâneo, do primeiro século. O conceito de ter uma regra da vida, uma regra de vida. Não são regras para a vida, não é uma lista de regras para viver, é uma regra de vida. Não é algo que trabalha apenas com direitos e deveres, trabalha com os desejos do coração. Uma regra de vida basicamente é a construção de um conjunto de práticas e rotinas e ritmos de vida que vão cooperar para que o desejo do meu coração se cumpra, partindo do entendimento de que o desejo do meu coração é quem? Adorar aquele que me salvou. Então é disciplinar a minha vida para que ela corresponda, para que ela lide, interaja diretamente com o desejo supremo do coração do ser humano, que é conhecer a Deus e sua glória, irmãos. Então essa regra de vida é um plano intencional para a nossa formação espiritual. Nós somos seres litúrgicos, como diria James K. Smith, o autor que eu citei muito no último domingo. Nós somos seres que precisam de liturgia, liturgias diárias, semanais, mensais. E não há como se esquivar, você precisa disso. Caminhando já mais para o final, talvez você se pergunte, tá, mas como é que eu começo? E eu queria deixar aqui 3 orientações muito práticas, bem simples. Porque essa mensagem, ela pode causar o efeito contrário, te deixar mais ansioso, sobrecarregado, desesperado, como é que você vai viver daqui para frente. E a primeira coisa que eu falo para você é, primeira aplicação, comece pequeno. Amém? Se você não tem um hábito de orar todos os dias, ler a Bíblia todos os dias, jejuar uma vez por semana, você não vai conseguir fazer isso de uma vez só na primeira semana. Amém, irmãos? Comece pequeno. Comece por uma disciplina. Escolha uma que seja de abstinência e outra que seja de engajamento. E vá criando consistência nelas primeiro, e depois nós vamos avançando. Quem está entendendo, diga amém. À medida que desapegar-se se tornar um ritmo de vida para você, você vai percebendo que você tem mais espaço do que você imaginava. Você tem mais tempo do que você imaginava. E vai descobrir também, spoiler de hoje à noite, que o tempo não é teu. Amém? Segundo, subtraia antes de adicionar. Então antes de sair colocando prática, tire um pouco. Olhe para o seu dia, olhe para a sua semana, olhe para o seu mês. E seja honesto contigo. Tem coisas que antes eu olhava e falava assim, não tem como eu tirar isso aqui. Que hoje eu olho e falo assim, como é que eu não tirei antes? É um processo, é uma caminhada. Tem coisas que hoje a abstenção é mais real, você consegue tangibilizar. Tem coisas que hoje se abster é inimaginável. Amém, irmãos? Eu não sei você, mas eu tinha muita dificuldade de parar. Eu amo o que eu faço. E eu sempre tive prazer e satisfação no que eu fiz, no que Deus propunha para mim. Enquanto estava atuando na medicina, meu irmão, amava o que eu fazia. Até o último dia de plantão. Eu nunca fui aquele jovem assim, eu fui chamado para as nações, eu odeio o que eu faço, sabe? Nada, irmão, aproveitava ao máximo, amava o que eu fazia. Meu Deus do céu.
Estou cooperando para que o shalom de Deus se manifeste de alguma maneira, seja para o sistema de saúde, seja diretamente causando um bem para a pessoa. Amava o que eu fazia. Agora chegou o tempo de me dedicar exclusivamente ao ministério. Eu amo o que eu faço, irmãos. Então o meu maior desafio é o quê? Parar. Aí junta os cavaleiros da tábua redonda, amém, irmãos? Liderados por ela, Camila. Só olha e fala assim, calma, devagar, pega leve. E foi difícil. Eu não consegui estabelecer sozinho um dia de descanso. A minha esposa estabeleceu por mim. Os maridos dizem amém. Falei, bom, eu vou acatar. Foi difícil. Hoje eu não consigo mais imaginar sem um dia de descanso. Entenderam ou não? A formação espiritual você não faz sozinho, você precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Então o segundo subtrai antes de adicionar. Algumas coisas são mais tangíveis para você se abster. Tem coisas, não adianta você ser o malucão das ideias. Eu não toco mais no celular. Você não vai conseguir. Faz parte da sua vida. Mas você pode diminuir o tempo que você usa. Concorda comigo? Eu vou cortar pela metade. Você não vai conseguir. Você está 15 anos escravo disso. Diminui 15 minutos por dia. Depois 1 hora. Estão me entendendo ou não? Terceiro, foque inicialmente em práticas, sendo bem sincero, que te provoca alegria. Irmão, deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que você fala para ela assim: irmão, lê um livro em 10 anos. A pessoa fala, pelo amor de Deus, tudo menos ler, né? Tem pessoas que você fala assim, você pode ler um livro? A pessoa em 2 dias ela leu, porque ela tem prazer na leitura. Isso significa que ela tem que ignorar as outras práticas? Não. Mas começa por aquilo que você tem facilidade e te causa alegria. Tem pessoas, irmãos, que poxa, se você falar assim, vamos orar, tá feito, irmão. Perde o horário. A pessoa ela tem uma aptidão, uma facilidade que Deus colocou nela, de orar num volume e numa intensidade e quantidade de tempo maior do que outras. Tudo bem, irmãos? Deus não nos fez robôs. Tem pessoas que se você não botar um freio, ela quer servir o tempo inteiro. Amém? Não precisa dizer amém, os que fazem isso. Que quer servir o tempo todo. A prática da piedade está dentro desse conceito também de compaixão, de agir em favor do outro. E a pessoa serve e é maravilhoso. Manifesta generosidade, só que depois ela se esquece de outras áreas. Mas comece por aquilo que você tem mais aptidão. Pô, pastor, eu tenho facilidade de ler a Bíblia. Eu leio a Bíblia todo ano, completo. Então beleza, então vamos focar nessa primeiro. E aí depois vamos crescendo devagarzinho em outras. Estão me entendendo? São 3 orientações muito objetivas. Comece pequeno, subtrai antes de adicionar e foque inicialmente em práticas que provocam alegria. Por fim, irmãos, encerrando de fato, eu quero destacar, toda a espiritualidade cristã é um fruto primeiro do caminho traçado por Deus por meio de Cristo. Toda a nossa espiritualidade é dada através da cruz. Oração, adoração, todas essas demais práticas, ela parte primeiro do mérito do Cristo, do mérito de Cristo. Então as práticas, as disciplinas não são para gerar mérito em nós. Está claro isso? O pastor Cacau Marx, ele trouxe uma pontuação que eu achei interessante. Ele diz assim: a disciplina espiritual não é um atestado de que você merece uma medalha. Olha, parabéns, você leu a Bíblia toda, você orou todos os dias, toma aqui sua medalha de super espiritual. Ele falou não, ele falou, a disciplina espiritual é o reconhecimento da minha incompetência. Eu praticando as disciplinas, isso só me lembra do quão miserável e limitado que eu sou, e que eu preciso de um Deus que é gracioso, que veio ao meu encontro e proveu para mim estruturas de disciplinas que vão cooperar para que eu dê espaço para que Ele age em mim, para que eu consiga enxergar bem o cumprimento do meu propósito e para que eu aprenda que Deus está se movendo em todo o tempo. Quem foi abençoado, dá um glória a Deus bem forte aí.